Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho, dessa vez trazendo para você mais uma lista bacana de jogos aí que, se você já é um jogador muito experiente, eu aconselho ter esses jogos para você apresentar para novos jogadores, mas se você ainda não é um jogador experiente e está começando a sua coleção de jogos, é uma lista para você, para que você consiga aí um cardápio de opções variada e também crescente em complexidade, para você ter aí uma coleção pequena, mas que vai te proporcionar muitas horas de diversão. Então são 10 jogos para começar uma coleção. Não significa que são 10 jogos para apresentar para novos jogadores, ou que a gente chama de gateway games, jogos de entrada. Não é isso. É uma coleção que eu acho que ela é gradativa no sentido de aprendizado, então eu vou falar ela inclusive em ordem de menos complexos para mais complexos, para você ir compondo a sua coleção e entre nesse hobby. Então, muitas pessoas me perguntam, que ainda não estão no hobby e que sabem que eu já jogo há bastante tempo e tem um monte de jogo, falam, Davi, o que você me recomenda para começar a coleção? Então, galera, esse vídeo é para você que quer começar a sua coleção, 10 jogos para que você entre no hobby e se divirta. O primeiro jogo que eu acho que, se você não tem nenhum e que você vai gostar bastante, é o Dixit. O Dixit, para mim, ele é o jogo que mais atrai pessoas para o hobby. É o jogo que, quando eu encontro pessoas que sabem que eu jogo board game e que vem me falar, nossa, eu conheci um jogo fantástico e minha cabeça explodiu, é o Dixit. Toda vez que eu apresento esse jogo para pessoas que nunca jogaram board games modernos, as pessoas ficam alucinadas e querem jogar mais e mais e mais e mais. Então, um excelente jogo para você iniciar a sua coleção e também para apresentar para novos jogadores. Até se você não tiver muitos amigos que já estão no hobby e quer trazer essas pessoas, assim como você, marque uma sessão de Dixit com essas pessoas, até porque ele dá até para 6 pessoas. Se você comprou o Dixit Odyssey, ele dá até para 10 pessoas, então ele funciona muito bem, vai gerar umas boas risadas aí para você. Fica a recomendação Dixit. Depois que você já conheceu o Dixit, já jogou ele várias vezes e quer um jogo lá um pouco mais cara de board game do que um jogo de cartas e tal, Ticket to Ride. Ticket to Ride com temáticas, trenzinho, que você coloca os trenzinhos no tabuleiro. Ele atrai muita gente pelo visual do jogo e pela simplicidade também de regras. É um jogo que, rápido, em 10 minutos você explica as regras dele, você já começa a jogar, o setup dele é super simples e ele fica charmoso na mesa com aqueles trenzinhos enfileirados, então ele atrai muita gente para o hobby também. E ele tem mais cara de board game, porque efetivamente você vai usar um tabuleiro. E aí, com isso, você já aprende um pouco da mecânica de gerenciamento de cartas na mão, um pouquinho de marcação ali no tabuleiro, mas ele acaba ensinando algumas mecânicas de forma bem simples e bem básica para jogadores que estão iniciando. O que também não quer dizer que seja um jogo só para principiantes. Eu gosto bastante de jogar o Ticket to Ride, ele tem diversas versões que você pode, e que ele vai melhorando o jogo, vai incluindo outros elementos, você pode fazer uma coleção de Ticket to Ride. Então, você saiu do Dixit, foi para o Ticket to Ride, já está aí efetivamente jogando um jogo de tabuleiro, então fica a recomendação aí do Ticket to Ride. Seguindo, então, acho como terceiro jogo para sua coleção, Tokaido. O Tokaido, que é um jogo que ele chama atenção pelo visual, ele é muito bonito. Para quem curte temas e assuntos relacionados ao Oriente, ele passa um pouco do que era a cultura japonesa, da estrada de Tokaido, que as pessoas viajavam a pé, iam conhecendo pessoas, conhecendo a culinária, a parte artística, comprando souvenirs na viagem. Ele mostra a experiência de uma viagem pela Tokaido Road e também de forma simples,
só que não tão fácil de você entender como jogar de forma excelente o jogo. Então ele é um jogo que serve para você que está começando, mas ele também não é tão simples quanto o Ticket Ride. O simples fato de você explicar as regras do Tokaido, quando você explica a forma de andar no tabuleiro, é simples. Só que você ir pausando a explicação de regra para explicar o que faz cada espaço e cada carta, se você apresenta o Tokaido para alguém que nunca jogou, antes dessa pessoa ter jogado, por exemplo, o Ticket Ride ou o Dixit, ele pode parecer um jogo de regras complexas demais para essa pessoa. Se a pessoa já for familiarizada um pouquinho com jogos de tabuleiro, tudo bem, aí ela já está acostumada a ouvir regras que levem um pouco mais de 10 minutos. Mas é um jogo muito simples de jogar e convidativo também pela simplicidade de formas de você manusear os componentes. Você simplesmente pegar o boneco, andar para frente, ver o que faz o espaço. É isso. Depois você vai entendendo formas de vencer a partida, de marcar o adversário, as escolhas que você toma podem não ser tão triviais quanto elas parecem. Então, um joguinho um pouquinho mais elaborado e muito bonito assim, visualmente para você iniciar a sua coleção. Seguindo depois do Tokaido, a recomendação que fica para a sua coleção é o Isle of Skye, um jogo que pegou o Carcassonne, que é um jogo de tile placement, de colocação de peças no tabuleiro, que ele deu um toque de leilão nele. São jogos completamente diferentes, sim, mas ele também usa o sistema de você juntar terreno com estrada, com outras coisas no seu mapa, né? Você também tem mapas separados, diferente do Carcassonne, mas o que eu acho bem interessante nele é o leilão dele, que não é tão simples assim. Então, esse jogo, ele te mostra como, ele vai te ensinar como organizar as peças na sua área de jogo. Então, é a mecânica de tile placement, que não é tão simples assim, você tem que pensar lá na frente. Até agora, os 3 jogos que eu falei, você não precisa se planejar tanto assim. Eles são jogos um pouco mais táticos do que estratégicos. E a mecânica de tile placement do Isle of Skye, você tem que se planejar a longo prazo, porque cada turno vai pontuar uma coisa e você já tem que olhar lá na frente o que pontua para você posicionar as peças no tabuleiro agora. E o leilão dele, a forma como você oferece peças para os outros jogadores e também compra peças, também não é tão trivial e você precisa ter um conhecimento maior aí do que está valendo muito naquele jogo. Então, essa capacidade de avaliação, de valoração de uma peça naquele jogo, também vai fazer com que você exercite aí uma capacidade um pouco mais avançada para você entrar nesse mundo dos jogos de tabuleiro. Então, mais uma recomendação aí como o seu 4º jogo, Isle of Skye. Como o seu 5º jogo, eu recomendo o Pandemic, que vai te apresentar aí a mecânica de jogos cooperativos. E eu acho que o Pandemic, ele tem uma forma de jogo cooperativo que, dentre os jogos cooperativos, eu não curto muito a mecânica, é um dos jogos que eu mais gosto que use a mecânica de jogo cooperativo. Você está tentando curar doenças ali pelo tabuleiro e você tem que usar muito bem os poderes dos jogadores que estão na partida para que juntos esses poderes consigam curar as doenças o mais rápido possível antes que saiam epidemias que espalhem mais ainda os cubos de doença pelo mapa. Então, se você ainda não jogou jogos de jogos cooperativos e jogou jogos, por exemplo, que têm pouca interação, nesse jogo você vai precisar falar bastante com os seus amigos. E aí é que você vai talvez conhecer aí o efeito Alpha Player. O efeito Alpha Player é um efeito, um problema de jogos cooperativos. Então, por exemplo, o dono do jogo, do Pandemic, provavelmente vai ter mais partidas jogadas
do que as pessoas que ele convida. Na teoria, vocês podem jogar todas as vezes que você jogar o Pandemic, você jogar com as mesmas pessoas e o conhecimento foi igual. Mas vai que você quer chamar uma pessoa que nunca jogou um jogo de tabuleiro cooperativo ou tem pouca experiência em jogos. O que vai acontecer é que os jogadores com mais experiência vão acabar tomando todas as decisões e o jogador com menos experiência vai ficar meio quieto na mesa, meio calado, com vergonha de dar uma sugestão porque não vai ser uma sugestão tão boa, ou quando deu uma sugestão o outro jogador falou não, essa ideia é ruim, a minha ideia é melhor. Então aí você começa a evidenciar o fator alpha player, que é esse jogador que tem mais experiência e acaba tomando todas as decisões pelo grupo. Esse é um dos fatores pelo qual eu não gosto da mecânica. Mas eu acho o Pandemic um jogo interessante para você conhecer a mecânica de jogo cooperativo e também porque é um jogo bom, que é uma corrida contra o tempo. Você precisa curar a doença o mais rápido possível antes que saiam todas as epidemias e as epidemias se espalhem pelo tabuleiro e você perca o jogo. Então, recomendação aí para o seu quinto jogo da coleção Pandemic. Agora que você já conhece a mecânica de jogos cooperativos e em um jogo simples, eu recomendo para você um jogo um pouco mais complexo, não na forma de jogar, mas em detalhes de regra, em demora para você fazer setups, que é o Zombicide. Tem muita gente que começa pelo Zombicide, o que não é nenhum problema. Só que ele é um jogo que você vai perder muito tempo lendo o manual, até entender tudo que tem para fazer no jogo. E ele tem várias missões, então você vai ter que escolher missões. Não é difícil isso, mas eu recomendo que você comece em jogos cooperativos pelo Pandemic e depois você vai para o Zombicide, porque você vai demorar bastante para montar os tabuleiros de cada missão, que são peças separadas, que tem posição certa, tem muito componente, carta, token, miniatura. Pode assustar pessoas que estão chegando agora no hobby. Eu digo isso porque tem gente que já é familiarizada com jogos de videogame, por exemplo, pessoa que já está no universo gamer, mas ainda não no universo board gamer. Essas pessoas, elas têm uma barreira menor para entrar no hobby. Mas tem pessoas que não são gamers, mas jogaram jogos de tabuleiro na infância e gostam de uma atividade com mais pessoas e tal. E essas pessoas talvez tenham uma resistência maior para entrar no hobby. E o Zombicide pode ser que assuste pela quantidade de coisas que tem na mesa e acabe mais ainda entrando naquela situação do alpha player e de ficar lá quietinho e tal, enquanto os outros jogadores discutem as ações. Não é uma experiência agradável para quem é essa pessoa, por isso que eu recomendo o Zombicide depois do Pandemic, mas uma excelente opção aí de você ter na coleção também, Zombicide. Agora que você já é um jogador aí que conhece várias mecânicas, vários jogos diferentes, já está mais experiente nesses jogos, jogou bastante, quer dar uma diversificada em estilo de jogos, vamos começar a falar dos jogos que são mais o meu perfil, que são jogos com um pouco mais de estratégia, um pouco mais que você precisa gastar um pouco mais de tempo planejando ações. E a minha sétima recomendação de jogo para sua coleção é o Istanbul. O Istanbul, ele vai te ensinar mecânicas como movimento em grade, porque você tem um tabuleiro modular que você vai andando com o seu mercador pelo tabuleiro e você vai realizando as ações do tabuleiro para conseguir gemas, joias, pedras preciosas, e também é uma corrida. Quem consegue otimizar as ações melhor, consegue as pedras primeiro. Então, é muito interessante porque você tem que planejar suas ações muito bem, porque se você ficar perdendo tempo em ações que agregam pouco para o seu jogo, outros jogadores vão lá e te passam. E o Istanbul é um jogo leve no sentido de estratégia. Ele tem estratégia, mas ele não requer que você planeje demais as suas ações. Você vai olhar para o tabuleiro, vai olhar a composição ali de onde estão os outros adversários e vai falar, beleza, eu vou para cá porque aqui é melhor. E depois você vai planejando
as suas movimentações melhor, porque aonde você passa, você deixa um assistente e depois você tem que recolher esses assistentes. Então você não pode espalhar muito eles pelo tabuleiro, porque senão fica difícil de você recuperar todos eles. Então, Istanbul, uma belíssima opção de um jogo simples, estratégico e que vai fazer você pensar um pouco mais do que os outros jogos que eu falei. Depois que você conseguiu aí seu 7º jogo da coleção e as pessoas já estão te vendo como um board gamer maníaco, e você também se vê como um board game maníaco com seus vários jogos na coleção, você vai se dar conta do maior problema para um jogador de jogos de tabuleiro, que é juntar pessoas. Exatamente. O único componente que falta dentro de uma caixa de board game é o seu amigo, que não vem junto com o jogo. Por enquanto, daqui a pouco fazem lojas aí que vendem amigos. Não sei, pode ser que sim. Mas, já que está difícil você juntar os seus amigos na sua casa para um evento aí de várias pessoas, para você jogar jogos com mais pessoas, uma sugestão para jogo de 2 pessoas, também muito simples, que é o Seven Wonders Duel, que é o meu jogo favorito de 2 pessoas, que não é difícil de você entender. Se você não jogou o Seven Wonders principal, ele vai ser tudo novidade para você. Se você já jogou o Seven Wonders, ele é zero novidade, é mais simples ainda de entender. Mesmo que você não tenha jogado o Seven Wonders, o Seven Wonders principal, a versão para 2 pessoas também é muito simples. Basicamente, você vai pegar uma carta do que está disposto ali e vai fazendo sua cidade. Então, depois de jogar uma vez, você já sabe o que fazer. Isso daqui faz isso, isso daqui faz isso, isso daqui faz isso. E as decisões, embora muito importantes, elas não são tão vastas assim. E como são para 2 jogadores, você consegue marcar muito bem o seu oponente. Então, para você que está com dificuldades de encontrar amigos para jogar, opção para 2 jogadores, Seven Wonders Duel. E mais uma sugestão de jogos para 2 pessoas, para você não viciar no Seven Wonders e acabar enjoando do Seven Wonders, algo que eu acho muito difícil de acontecer, é o Patchwork, outro jogo para 2 pessoas que você precisa pegar peças de uma reserva para colocar no seu tabuleiro e fazer com que eles criem formatos específicos e que você feche o máximo de espaços possível. Esse jogo já é um jogo que requer muito planejamento e uma visão espacial do seu tabuleiro, que é um pouco mais complexa nesse sentido de jogos para 2 pessoas. Um jogo muito bom também, que também super rápido, que é legal você ter aí 2 opções de jogos para 2 jogadores, para você ir revezando de um com o outro se você for jogar com a mesma pessoa todas as vezes o seu jogo para 2 pessoas, né? Casais, por exemplo, que só jogam sozinhos, é legal ter mais uma opção. Não que os outros jogos não funcionem para 2 pessoas, mas geralmente jogos feitos para 2 pessoas funcionam melhor do que um jogo para mais pessoas que você tem que às vezes adaptar ali numa variante para 2 pessoas. E então, fechando a sua coleção de 10 jogos aí para você ter um repertório bacana de board games na sua casa, é o Puerto Rico. Puerto Rico, que é o jogo mais complexo de todos esses outros 9 jogos que eu falei aqui. Mesmo assim, é um jogo simples pelo ponto de vista de mecânicas e de aprendizado. Não é um jogo simples de você aprender a jogar com excelência, mas é um jogo simples de você sentar, aprender e fazer o que tem que fazer. Nesse jogo você está selecionando papéis, cada papel aí que você pegou na sua rodada, você tem uma ação diferente que todos os jogadores realizam. Então a ordem que você seleciona esse tipo de ação é muito importante. Você está ali crescendo recursos na sua plantação para vender ou embarcar num navio para ganhar pontos de vitória. E você tem que gerenciar muito bem as suas construções, os seus trabalhadores que estão nas construções, para gerar o dinheiro e o recurso na hora certa em que um adversário escolhe um dos papéis para realizar as ações. E o cuidado que você também tem que ter para realizar o seu papel para não beneficiar mais os oponentes do que você mesmo.
Então ele é um jogo de decisões um pouco mais complexas do que todos os outros que eu falei aqui. Mas também é um jogo muito simples. Gente, eu acredito que você tendo esses 10 jogos na sua coleção, você já tem um repertório muito bom de jogos para você jogar e se divertir, para apresentar para novos jogadores, trazer seus amigos para o hobby, se você for uma pessoa que não conhece ninguém que jogue. Com esses 10 jogos você vai conseguir atrair amigos e também até trazê-los para o hobby também. E para você tenha sempre ali alguém para jogar. Se não tiver, as opções para 2 pessoas também são excelentes opções. Lembra que eu falei, não são 10 jogos para iniciantes. Essa sequência que eu falei, ela é uma sequência gradativa de complexidade, que se você for começando dos primeiros, você vai pegando todos os outros de forma bem tranquila. Diferente de você nunca ter jogado nenhum jogo e colocar o Porto Rico na frente de alguém. Isso pode ser estranho, mas seguindo essa sequência aí, o resto você tira de letra. Tem muitos outros jogos que poderiam compor essa lista de 10 jogos. Esses foram os que eu separei para você iniciar a sua coleção. Depois disso também tem uma gama infinita de jogos que você pode acrescentar à sua coleção, dos mais complexos e demorados até dos mais simples e elegantes e fáceis e legais de jogar. Mas isso vai ficar para uma outra lista. Se você curtiu essa lista, se ela foi útil para você começar a sua coleção ou incrementar a sua coleção para chamar novos amigos para jogar com você, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, comenta aí também outros jogos que você acha que poderiam estar nessa lista também. E não se esqueça de assinar o canal, claro! Assina aqui o Silvio Coelho para você ver outras listas, outros vídeos de regras, review, notícias e várias outras coisas que eu coloco aí no canal para vocês. Beleza? Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.